Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou mostrar para você como definir um propósito de vida. Então fique ligado comigo, mas antes disso eu quero que você se inscreva no canal e ative as notificações. É muito importante que você se inscreva no canal porque isso vai me dar subsídios para criar conteúdos cada vez mais conectados com você. E é importante você se ativar, receber as notificações para saber de tudo que está rolando aqui no nosso canal. Então, vamos lá, o que é um propósito definido? O propósito definido é você começar com o fim em mente. É você saber hoje o que você vai fazer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. E como você define um propósito? Há muito misticismo em torno disso, muitas pessoas falando, você precisa ter um propósito definido. O propósito nada mais é do que um objetivo, do que uma meta. Se você tem o propósito de pagar as suas contas até o final do mês, o propósito de aumentar o seu salário, o propósito de arrumar um parceiro, uma parceira, o propósito de terminar a construção da sua casa, tudo isso é um propósito. Mas não são sobre esses propósitos que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar aqui sobre um propósito muito específico, sobre o propósito de vida. Aí é diferente, porque o propósito de vida é você se conectar com a sua essência, você descobrir o que você tem de melhor dentro de você, seu ponto forte, seu potencial, e você usar isso para criar algo. Mas eu quero que você relaxe, quero que você fique muito tranquilo, porque esse negócio de definir um propósito de vida, essa pressão que as pessoas muitas vezes jogam sobre você, não é nada disso que eu quero para você. Eu quero que você faça isso com muita tranquilidade, com muita leveza. Você não precisa definir o seu propósito nas próximas horas, eu só quero que você entenda o conceito. O propósito vai se revelar por si próprio. O que acontece? Muitas pessoas ficam te botando minhoca na cabeça, querem que você defina seu propósito, defina seu propósito, defina seu propósito, e você tenta, mas você não consegue. E o que acontece? Você se trava ainda mais. Daqui a pouco você já está meio que deprimido, porque, meu Deus, eu sou tão inútil, tão incapaz, que eu nem consigo definir o meu propósito. Então relaxa, respira fundo, calma, eu vou te ajudar, juntos nós vamos resolver essa equação. Mas sem ansiedade, sem angústia, sem desespero, ok? Então, propósito de vida. O que é um propósito de vida? O propósito de vida, ele sempre está alinhado com a sua vida profissional. O propósito de vida é o que você quer fazer, como você quer servir a humanidade, como você quer usar aquilo que você tem de melhor e como você quer doar isso para as pessoas. Muitas pessoas, quando olham para a profissão, e aqui está o grande erro, elas querem ganhar dinheiro. Como eu posso ganhar dinheiro? O que tem aí para mim? Como eu posso tirar o sustento disso? E não é esse o ponto. O ponto é dar, como eu posso servir, como eu posso contribuir, que a remuneração financeira é consequência. Está entendendo? Você inverter o processo. E eu vou contar para vocês como isso aconteceu comigo. Eu, durante muito tempo, eu vivia angustiado, vivia insatisfeito, revoltado, frustrado, porque eu queria ser escritor. Eu queria ganhar a vida escrevendo livros. E eu comprava muitos livros, eu gastava dinheiro, investia dinheiro comprando livros. Eu estava investindo, pagando pelo trabalho dos autores. Então, na minha cabeça, se eu escrevesse bons livros que impactassem, que ajudassem as pessoas iam querer retribuir comprando meus livros para ter o meu conhecimento dentro desses livros. Só que as pessoas viviam me dizendo que no Brasil ninguém vive de literatura,
que eu não poderia ganhar dinheiro escrevendo livros, que eu não iria nem me sustentar financeiramente escrevendo livros. E aquilo criou um conflito em mim. E esse conflito me impedia de fazer qualquer outra coisa bem feito e também me impedia de fazer o que eu queria fazer, de escrever livros. Até que um dia eu decidi, a questão é a seguinte, das duas uma, ou eu vou ganhar dinheiro escrevendo livros ou eu vou morrer de fome. E como eu sabia que eu não iria morrer de fome, eu fui fazer o que tinha que ser feito. E hoje eu ganho muito dinheiro vendendo os meus livros. Você também pode fazer isso. Então vamos dar uma olhada para você no que você pode servir à humanidade de tal modo que o dinheiro e todas as coisas boas fluem naturalmente para você. Porque existe uma lei no universo que é a lei do dar e do receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quando você corta o fluxo, você para de dar, você para de receber. Então, o que a gente precisa fazer é abrir esse fluxo e fazer com que as coisas boas venham naturalmente até você. Então, como se define um propósito de vida? A primeira coisa que você precisa levar em conta é o seu talento natural. Então, tudo começa por aqui, tudo começa com o seu talento. E aí, eu já expliquei num vídeo anterior como descobrir o seu talento. Se você não assistiu, vá lá e assista, ok? Mas eu quero falar um pouco sobre o talento. Por que o talento é tão importante? O que é um talento? E por que possivelmente você não tem certeza sobre qual é o seu talento? Primeiro, o que é o talento? O talento é a habilidade natural de fazer uma certa atividade com uma facilidade maior do que a maioria das pessoas. Eu falei muito sobre isso lá no vídeo anterior, então não vou aprofundar muito aqui. Mas é importante que você saiba que você tem um certo talento. Você tem um dom natural. E você precisa detectar isso, porque você precisa definir o seu propósito de vida sobre esse talento. E porque certamente você não sabe qual é o seu talento. Um dos grandes responsáveis é o sistema de ensino. E eu não estou dizendo que são os professores, eu estou dizendo que é o sistema de ensino. Então preste atenção por quê. Imagina o seguinte, se você chegasse em casa, ou se seu filho chegasse em casa, isso aqui fosse o boletim dele, e nas notas você observaria que em matemática ele tem 9,5, em física ele tem 9, em química ele tem 8 e em português ele tem 5,5. O que você pediria para o seu filho fazer? Ou se você fosse o aluno, o que você seria levado a fazer? Veja, você ainda é uma criança, você tem 12, 13 anos, todo o seu foco ia ser português. Por quê? Porque você precisa, pelas regras do sistema de ensino, atingir a média. A sua nota aqui está abaixo da média. Aqui, matemática, física, química, tudo bem. Aqui você está bem. Mas qual é o problema? O problema é que essas disciplinas aqui, exatas, elas são o seu ponto forte. Português é seu ponto fraco. Aí, todo o seu esforço, todo o seu foco agora ele é desviado do seu ponto forte para o seu ponto fraco. Você é levado a estudar português a maior parte do tempo. Você vai ter aula de reforço em português, você vai ter aula de recuperação em português, você vai ter que ter estudos complementares fora de hora em português. E o que acontece? Acontece que o ser humano, quando se esforça muito, ele sempre melhora um pouco naquilo que ele se esforça. Então você vai melhorar um pouco em português, mas você vai piorar um pouquinho nessas disciplinas porque você não vai se dedicar a elas.
E com isso, no final das contas, o que vai acontecer? Você vai atingir a média. E uma pessoa que atinge a média, ela se torna o quê? Mediana. E por isso, os seus resultados na escola vão ser médios em tudo. Você vai ser um aluno mediano. E quais as consequências que isso traz para a minha, a sua e a vida dos seus filhos, de todo mundo? São 3 pontos muito importantes. Primeiro, você desvia a atenção do seu ponto forte para o seu ponto fraco. Isso faz com que você perca a noção de qual é seu ponto forte. Por isso, nesse momento da sua vida, talvez você nem sabe mais que você era bom em matemática, que você era bom em física. Então, o primeiro ponto é esse. Você perde a noção daquilo em que você é bom. O segundo grande erro é o seguinte: como você era bom em matemática, em física, em química, você adorava essas matérias. Por quê? Porque você aprendia elas com facilidade. Agora você é levado a estudar em tempo integral aquilo que você não tem facilidade de aprender. O seu foco agora está em português e você não consegue entender todo esse conjunto de regrinhas gramaticais e tudo mais. E o que acontece? Antes, você gostava de estudar, porque você estudava coisas que eram divertidas, que você tinha uma habilidade natural. Agora, você é levado a estudar algo que você não entende. E você passa a ter a percepção, a noção de que você não gosta de estudar. E olha o impacto que isso tem na sua vida. E o terceiro grande erro que acontece é o seguinte: antes você ia bem nessas disciplinas, você se orgulhava disso e você se achava extremamente inteligente. Agora que você só estuda o que você não tem facilidade de aprender, você para de acreditar que você é inteligente e você acha que você não é inteligente, que você não entende gramática e por isso você não é uma pessoa inteligente. Então, essas 3 noções, muitos de nós carregam ao longo da vida, que nós herdamos desse tempo em que nós tínhamos que nos focar nos nossos pontos fracos. E eu vou te dizer uma coisa: você nunca vai alcançar sucesso na sua vida se o seu foco for corrigir os seus pontos fracos. Para ter sucesso na vida, você tem que desenvolver os seus pontos fortes. Esse tem que ser o objetivo. Então imagina se essa criança focasse em tempo integral o estudo em matemática, química e física. Ó, caiu aqui. Imagina se essa criança tivesse focado em tempo integral estudar matemática, física e química. Como ela estaria hoje, 10, 15 anos depois, focado naquilo que ela ama, naquilo que ela tem facilidade em aprender? Eu sei. Aí você vai dizer, mas ela também precisa aprender a se comunicar bem. Bom, como você lida com os pontos fracos? O foco precisa ser os pontos fortes. E você precisa administrar os pontos fracos o suficiente para que eles não se tornem um obstáculo no desenvolvimento do seu ponto forte. Mas eles nunca podem se tornar o foco principal, como é nesse caso. Então, o que eu estou falando para você? Eu estou lhe dizendo qual é o motivo pelo qual você não sabe certamente, nesse momento, onde está o seu talento natural. Dito isso, eu quero ir para o segundo ponto. O segundo ponto é a paixão. Uma vez que você descobriu o seu talento, você tem que descobrir dentro dessa área do talento onde está a sua paixão. Eu vou dar um exemplo. O meu talento é escrever. Esse é o meu talento. Mas eu poderia escrever em jornais, como jornalista, foi o que eu fiz por muito tempo. Eu poderia escrever livros de ficção, livros de não ficção. Se eu fosse trabalhar como jornalista, eu poderia escrever artigos numa revista, num jornal diário,
Mesmo se eu escolhesse uma revista, eu poderia escrever sobre economia, sobre esporte, sobre política. Então o que acontece? O talento ele oferece uma variedade de opções, onde você pode desenvolver esse talento. E dentro dessas várias opções, você precisa escolher aquela pela qual você possui uma paixão natural. Eu sempre digo que o talento é mais ou menos como essa bonequinha. O que você faz? Ok, aqui você tem o talento natural. Então, agora você vai abrindo esse talento e você vai tirando. Ok, eu gosto de escrever. Aí você eliminou. Escrever o quê? Eu gosto de escrever livros. Aí você já reduziu. Livros de quê? Eu gosto de escrever romances. Pronto. Romances. Que tipo de romance? Romance científico. E aí você tem aqui a sua paixão, baseado no talento. Você vai removendo um após outro, até você chegar ao ponto onde você realmente descobre a sua paixão dentro do seu talento. Faz sentido para você? Então, o que nós vimos até aqui? Que você precisa, para definir o seu propósito, encontrar o seu talento natural. Dentro desse talento, você precisa encontrar a sua paixão. E agora vem uma outra coisa muito importante. Qual é? A renda. Você precisa encontrar um modo de converter o seu talento e sua paixão em renda. Por quê? Porque se você tem talento e se você tem paixão, mas você não consegue converter isso em renda, o que acontece? Você tem um hobby, não uma carreira. Então, existem vários modos de converter qualquer coisa que você faz em renda. Agora, preste atenção, renda é a última parte e não a primeira. Nós vimos antes que um dos grandes erros que a gente comete quando define um propósito é você estabelecer um propósito baseado somente na renda. E isso não funciona, por quê? Porque primeiro você tem que entender o talento, segundo você tem que entender a paixão. Agora tem um outro problema. Muitas pessoas têm certa paixão por uma atividade, mas elas não têm talento. Outro dia eu estava conversando com um grande treinador de palestrantes. E ele me disse o seguinte: Jacob, existem tantas pessoas que vêm aqui e elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para se tornar um palestrante. Só que tem um problema, elas não têm talento para isso. Paixão sem talento não funciona. Agora, tem um outro erro, que esse é o grande erro da maioria das pessoas. Elas invertem o processo. Elas começam o processo de trás para frente. Elas se focam somente em renda. Elas acreditam que o propósito definido, a carreira profissional delas, precisa dar renda para elas. E elas se preocupam unicamente com isso. E elas ignoram completamente o seu talento e a paixão. E por isso, essas pessoas, elas nunca saem do lugar. E esse, na verdade, é o maior motivo pelo qual as pessoas levam vidas insatisfeitas, frustradas e acham que o trabalho é um castigo ao invés de uma bênção. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, não deixe de dar o seu like. Clique aí no joinha, porque isso vai me ajudar a criar conteúdos cada vez mais ligados ao seu interesse. E não esqueça de assinar o canal e também de ativar as notificações, porque isso vai fazer com que você fique por dentro de todo o conteúdo novo que aparecer aqui no canal. E também comente, deixe seu comentário abaixo. Vamos trocar ideias, eu vou ler o seu comentário, vou responder o seu comentário e quero que você faça suas perguntas se você tiver alguma dúvida, que quem sabe o próximo vídeo não seja o vídeo respondendo a dúvida que você quer tirar. Um abraço e eu te vejo até lá. Pronto, chega por hoje.